Fala meu povo, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bem-vindos para mais um vídeo no meu canal. Meu nome é Bruno Munhoz, sou assessor de investimentos e você está no Seu Rico e Suado Dinheirinho, um canal feito para você ter as maiores informações para poder tomar as decisões dos seus investimentos, porque isso faz com que você tenha rentabilidade ou você perca dinheiro. Mas antes de mais nada, deixa a sua inscrição, porque isso é extremamente importante. Batemos 1.000 inscritos, estamos rumo a 2.000 inscritos e, obviamente, se você gostar desse vídeo, você deixa o seu like para o YouTube poder recomendar esse vídeo para mais pessoas e assim conquistaremos mais pessoas para o nosso canalzinho. Beleza, pessoal? Bem-vindos, mas vamos lá, o tema hoje é muito importante que eu tenho recebido de muita gente. Fundos imobiliários, ainda vale a pena? A gente está num momento bom para comprar fundos imobiliários. Para quem não sabe, o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, está com uma queda de 1,5% em 2021, ainda até agora, enquanto o Ibovespa está subindo mais de 10% em 2021. Então, por que isso está acontecendo? Você vai saber agora os dois principais motivos do porquê dessa queda e, obviamente, depois tomar a sua decisão se vale a pena ou não comprar, vender, trocar por outros ativos, que também isso faz sentido. Mas, vamos para o vídeo. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu acabei de falar anteriormente, o IFIX é o índice que fala sobre os fundos imobiliários. O IFIX está caindo mais de 1,5% no ano, acumulando uma queda de 1,5% em 2021, enquanto o Ibovespa subindo mais de 10%. Será que isso é uma grande oportunidade que o mercado não está vendo? Ou será que tem alguma coisa acontecendo? Antes de mais nada, eu quero falar uma coisa para vocês. Eu adoro fundos imobiliários. Eu comecei a investir em renda variável, comprando também fundos imobiliários, mas a minha história com fundos imobiliários se encerrou há um tempo atrás. Então, eu comprei o meu primeiro fundo imobiliário em 2018. Gostei bastante, a Selic estava mais ou menos 7%, 7 e pouquinho. 2019 teve um boom, tive uma carteirinha de fundos imobiliários que bombou bem legal. E aí, em março de 2020, eu troquei tudo que eu tinha de fundos imobiliários, dobrei a mão no que eu tinha de ações e fiquei só com ações e é como eu estou neste momento. E eu vou falar o porquê, mas eu tô contando isso para você saber que eu não tenho nada contra fundos imobiliários. Muito pelo contrário, eu gosto de fundos imobiliários e quando voltar o momento para a gente comprar fundos imobiliários, quando eu achar que faz sentido mediante a esses dois motivos que eu vou falar depois, pode ser que eu volte para fundos imobiliários, pode ser que eu dê all-in em fundos imobiliários, mas tudo depende do mercado. Eu vou falar para vocês agora aqui embaixo. O meu intuito aqui é te falar o porquê que os fundos imobiliários estão caindo, porquê que existe esse momento cíclico sobre fundos imobiliários. Mas antes disso, eu preciso primeiro passar brevemente aqui sobre fundos imobiliários, o que são. Eu sei que não é o intuito desse vídeo te explicar sobre fundos imobiliários, mas você precisa saber algumas coisas, tá? Então, fundos imobiliários nada mais é do que imóveis, tá? São dois tipos de fundo basicamente que existem, tá? Tem fundo de tem FOF também e tal, mas majoritariamente são fundos de tijolo e fundos de papel. Os fundos de tijolo são fundos que têm imóveis por trás, sejam eles, aí divide em vários, tem fundos de shopping, fundo de logística, fundos híbridos que tem um pouco de cada coisa, fundos de lajes corporativas, fundo de cemitério, tem um monte de fundo, mas os de tijolo têm imóveis por trás. E os fundos de papel são fundos imobiliários que têm dívidas imobiliárias, recibos, tá? São basicamente lastros de dívidas imobiliárias que esses fundos têm. E você tem que entender o porquê desses dois tipos, porque isso envolve o mercado, do porquê que é cíclico. Então, vamos primeiro falar dos fundos de tijolo. Os fundos de tijolo, você basicamente coloca o seu dinheiro lá, você compra uma cota, vamos supor que está R$100 aquela cota, e ele está pagando um aluguel de 50 centavos. Logo, ele paga 0,5% ao mês se você comprou a R$100. Essa cota que você comprou a R$100, ela pode valorizar e desvalorizar, que é isso que a gente está vendo que o IFIX, né, que é o índice, está caindo 1,5%. Então, na média, está desvalorizando 1,5%. Mas o aluguel não, o aluguel ele está lá e você recebe, e o que faz o aluguel valorizar ou não é justamente se o fundo tem muita vacância, ou seja, tem muitos imóveis sem alugar, ou se o fundo teve que fazer algum tipo de contrato atípico, alguma coisa com os inquilinos para não perdê-los, ou seja, teve que baixar um pouco o aluguel e tal por causa da pandemia. Então são essas duas maneiras que tem aí do fundo se valorizar ou se desvalorizar, tanto a cota
quanto os aluguéis. Um outro ponto importante é justamente a variação patrimonial. Esse é um exemplo que eu sempre dou para todo mundo. A variação patrimonial de uma empresa, o PL, ou até a variação patrimonial mesmo, para uma empresa, ela não vale muito, não é um divisor de águas para você comprar ou não uma empresa. Por quê? Porque uma empresa você pode entrar nela e no mês seguinte, troca de CEO, entra um cara muito top, ou eles descobrem um negócio novo, uma tecnologia nova, ou se fundem com outra empresa, e aí a empresa pode bombar, subir 10%, 20%, 30%, triplicar. Já um fundo imobiliário, não. Por quê? Você tem um imóvel por trás, ou 2, 3, 10, 20 imóveis. Não existe nenhum fato relevante que faça um imóvel dobrar de preço de um mês para o outro, ou de um dia para o outro, porque o imóvel está lá. Então a variação patrimonial faz muito sentido. Se o preço daqueles imóveis todos custa 10 milhões de reais, 100 milhões de reais, e a variação patrimonial, o valor das cotas está em 150 milhões de reais, significa que está 50 milhões de reais mais caro do que o valor de todos os imóveis que custam 100 milhões. Então a variação patrimonial é uma coisa importante para fundos imobiliários, além de todas as outras coisas que eu falei para vocês. E agora só um adendo aqui, se você quer ver um vídeo sobre fundos imobiliários explicando o que são, como que funciona, quais são os riscos e tal, deixa aqui nos comentários. Quero um vídeo sobre FI que eu faço explicando mais a fundo, porque eu passei brevemente sobre alguns pontos importantes, porque o que eu quero falar agora é o motivo da queda e o porquê que fundos imobiliários são cíclicos. Então vamos para os dois grandes motivos, na minha opinião, do porquê que os fundos imobiliários estão caindo e o porquê que talvez não seja uma oportunidade, mas sim uma tendência aí cíclica de curto prazo. Você que vai tomar a sua decisão, eu quero saber também a sua opinião. E a gente pode dividir em dois grandes motivos, na minha opinião. O primeiro deles é pandemia. Por que a pandemia? Porque dentro dela vem vários outros motivos que são vacância, acordo de reajuste e, no meu caso, oportunidade em ações. Vamos falar um pouco sobre esses temas. Primeiro, vacância. Se você hoje está comprado desde 2020 num fundo de shoppings, um fundo de tijolo comprado majoritariamente em shoppings, você comprou muito na alta e o fundo ainda não se recuperou. Por quê? O médio empreendedor, as empresas pequenas, as pequenas lojas, infelizmente muitas quebraram. E os shoppings estão com uma vacância maior do que estavam no começo de 2020. Isso é motivo, então vamos sair de shopping porque acabou o shopping? Negativo, tá tudo voltando, vai voltar. Mas sim, isso afeta o aluguel, que consequentemente afeta a cota. O outro motivo foram os acordes para o reajuste. Muitas pessoas acharam que, porque o IGPM subiu 50%, o meu fundo imobiliário vai me dar um aluguel muito top e eu vou ficar rico com os aluguéis dos fundos imobiliários. Mas não é isso que está acontecendo. Os aluguéis não estão tendo o mesmo reajuste do IGPM, porque senão você vai quebrar o Brasil, você vai quebrar as empresas. Todo mundo está fazendo acordos. Muitas pessoas estão ou deixando o aluguel do jeito que está, não reajustando nada. Alguns estão trocando o IGPM por IPCA, alguns colocaram um máximo de 10%, não passa disso ao ano. Então tem vários tipos de reajuste. E se o seu fundo imobiliário optou, ao invés de perder aquela empresa que está pagando um belo aluguel e está pedindo para não ter um reajuste por causa da pandemia, esse fundo optou em não fazer esse reajuste, você automaticamente não vai ver o seu rico e suado dinheirinho aumentar, o seu provento aumentar de um ano para outro, porque estamos em pandemia e tem muita gente fazendo isso. E o terceiro motivo desse primeiro tópico, que é a pandemia, no meu caso, foi oportunidade. O que eu vi em 2020, em março de 2020, eram fundos imobiliários, os meus pelo menos, que é o que eu tinha na época, que me davam 7%, 8% ao ano, enquanto eu tinha, por exemplo, Banco do Brasil, Itaúsa e ações muito sólidas, que tinham despencado 40%, que naquele preço estava com PL, com um valor patrimonial abaixo de 1, ou seja, muito barato, tecnicamente falando, e que se elas pagassem o mesmo dividendo que pagaram em 2019, ia passar de 10%. Então eu vi isso como uma oportunidade em março de 2020
e troquei a minha carteira de fundos imobiliários por carteira de ações boas pagadoras de dividendos, ações que estavam de fato muito baratas. E foi um trade que eu acertei graças ao bom Deus. E se você está aqui no canal, vou falar sobre todos os próximos, enfim, a gente está conversando sobre o mercado financeiro, então se inscreve no canal para você também ver mais opiniões para tomar a sua decisão final. E por fim, pessoal, o segundo grande motivo, Selic. A Selic é um divisor de águas para os fundos imobiliários. Se você pega o gráfico do CDI, do DI futuro, com o IFIX, você vê uma correlação muito forte. Quando o DI futuro sobe, a tendência é que o IFIX caia, ou seja, quando a Selic está subindo, normalmente a gente vê os fundos imobiliários caindo ou andando de lado. Por que que isso acontece, Bruno? Porque pensa só comigo, você, um cara de renda fixa que tem 60 anos de idade, não quer tomar risco, mas você está vendo o seu dinheiro na renda fixa cada vez render menos, porque a Selic está caindo. 2019 estava 7%, depois 6,5%, 6%, 5%, 4%, 3%, e aí em 2020 chegou a 2%. E aí você vê, putz, eu vou ter que tomar um pouco mais de risco. Nesse momento você se depara com fundos imobiliários, que por trás tem um imóvel, então tem esse tipo de proteção, e que vai te pagar de aluguel mensal 0,5%, 0,6%, 0,4%, um fundo imobiliário seguro aí mais perene. Aí você automaticamente sai da renda fixa com uma parte e começa a migrar para fundos imobiliários. Quando a Selic está subindo, que é o que a gente está passando neste momento, a gente começa a ver o inverso, e é por isso que eu falei que fundos imobiliários são sim cíclicos. Por que está caindo, Bruno? A gente está tendo uma inflação descontroladamente para cima, a gente está vendo a nossa taxa de juros subindo também, 75 pontos por cada reunião do Copom, e a tendência com isso é sim as pessoas voltarem a investir na renda fixa. Aquela pessoa mais conservadora, que agora consegue no CDB pré 12% ao ano, por que ela vai tomar risco num fundo imobiliário que talvez vai dar 6% ao ano e a cota pode oscilar? A pessoa volta para a renda fixa e esse é um caminho normal e natural. Então sim, pessoal, são esses dois grandes motivos: pandemia e ciclo de juros, ou seja, Selic. Isso quer dizer que fundos imobiliários são ruins? Obviamente que não. Isso quer dizer que o mercado é cíclico. Valia a pena você investir em tesouro em 2020? Não. Mas valia a pena você investir em tesouro em 2015, 14? Com certeza sim. Então o mercado é cíclico. Para você de ser torcedor de um ativo só porque é seu, entenda que o mercado de fato é cíclico e você precisa adaptar a sua carteira para isso. Renda variável varia. Beleza, pessoal? Espero muito que você tenha gostado. Se você ficou até aqui é porque você gostou. Deixa um comentário o que você achou do vídeo, se você está comprando fundos imobiliários ou não, se está comprando ações, criptomoeda, renda fixa, que eu quero saber qual que é a sua opinião. Não esquece de se inscrever, dar o joinha e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!